pessoal, bem-vindos ao Open Univesp. Aqui a gente conversa sobre os mais diversos temas ligados à educação, ciência e tecnologia. Meu entrevistado de hoje é um professor doutor referência, com uma trajetória impressionante na área da matemática e da educação matemática. O professor é graduado em matemática pela Unicamp, mestre em educação matemática pela Unesp, doutor em História da Matemática pela Universidade de Leipzig, na Alemanha, livre docente em História da Matemática pela Unesp, foi vice-reitor da Unesp, é membro efetivo da Academia Internacional da História da Ciência, com sede em Paris. Também atuou na coordenação de ensino superior da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, bem-vindo, professor doutor Sérgio Roberto Nobre. Muito obrigado pela presença. A satisfação é minha, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, nesse bate-papo nosso sobre ciência, educação, que é o que faz parte da minha vida, né? Então, eu estou muito contente de estar aqui conversando com vocês. Então vamos começar lá do começo, né? O que fez o senhor escolher fazer matemática, estudar matemática? Eu sempre me dei bem no ensino fundamental e médio em matemática, né? Isso era um atrativo. Mas eu tenho uma história curiosa, porque eu antes de entrar na universidade, eu fiz o curso Senai, e trabalhei numa empresa, em Campinas, uma grande empresa, e cheguei a ser ferramenteiro na empresa. E claro, o desejo do ferramenteiro, que queria continuar estudo, era ser engenheiro, né? A ideia era ser engenheiro, né? E eu até tive a intenção de entrar na engenharia, de fazer engenharia, mas eu via que eu não tinha muita chance de competir com os alunos que estavam prestando vestibular na época no curso de engenharia. E a minha irmã tinha entrado em física na Unicamp e eu tive aquela oportunidade de falar assim, bom, pode ser que eu consiga entrar na Unicamp num curso menos concorrido. Eu estudei no curso noturno, eu fiz 7ª e 8ª série do ensino atual fundamental, que era o primeiro grau antes nosso, à noite, todos os 3 anos do ensino médio à noite. Então eu teria dificuldade de concorrer no vestibular para um curso de engenharia e, de fato, eu não concorri. Aí eu entrei em matemática na Unicamp, mas antes disso eu queria contar uma faceta da minha época de ferramentaria, que foi até curioso, porque naquela época não se falava em EAD, não se falava em educação à distância. O que existia era ensino por correspondência. E eu, que estava envolvido dentro da ferramentaria, gostaria de aprender um pouco mais a ser projetista, desenhista projetista. E eu fiz um curso de EAD, curso de correspondência, no Instituto Universal Brasileiro, né? Mandava carta, eles recebiam, eles mandavam exercício, eu fazia, era corrigido. Então eu fiz um curso de projetista. Então a minha história com o EAD, por isso nós estamos aqui na Univesp hoje também conversando sobre isso, é interessante, porque lá no passado eu já tive essa oportunidade e foi muito bom aquele curso. E eu tenho notícia de pessoas vizinhas que aprenderam muito nesse curso por correspondência, que se tornaram profissionais numa determinada área. Por exemplo, consertar rádio e televisão tinha o curso, e cabeleireiro tinha curso. Então e isso fez parte do início. Bom, entrei na Unicamp, fui estudar, mas eu não podia ter o luxo de estudar de dia sem trabalhar, eu precisava trabalhar. Aí eu fui ser professor do Senai, dei aula no Senai durante todos os anos que eu estudei na Unicamp. Estudava de dia e trabalhava à noite, né? E comecei a me dedicar na matemática, e foi aí que eu senti o gostinho por ser professor. Então comecei a me dedicar à área da educação, me envolvi com a área da educação, me formei na Unicamp, trabalhei além do Senai, que eu já havia trabalhado há alguns anos, trabalhei em algumas escolas de ensino fundamental e médio, mais médio naquela época, na Unicamp, em Campinas, né? Até que eu entrei na universidade e o meu caminho se transformou quando eu enxerguei uma forma de
trabalhar com educação e o meu caminho era a educação matemática. Então, comecei a trabalhar com isso e foi um período riquíssimo, né? Iniciei minha atividade na universidade, fazia questão de trabalhar com os alunos licenciandos, que seriam futuros professores, transmitindo um pouco da minha experiência. Eu tinha já, quando entrei na universidade, como professor, eu já tinha 10 anos de experiência, no mínimo, de sala de aula, né? Então, foi muito bom aquilo e fez com que eu gostasse cada vez mais. Então, esse foi o meu início. Uhum. Muito bom. E aí, né, nesse caminho, o senhor descobriu a história da matemática, a paixão pela história da matemática, né? Como que foi isso? O caminho foi assim. Inicialmente, eu fui aluno do professor Ubiratã D'Ambrosio, nome de destaque internacional, recebeu os principais prêmios na área de educação, de história. Ele é um dos membros do Conselho Pugwash, que em 1995 ganhou a medalha, o Prêmio Nobel da Paz. Ele era membro do Pugwash naquela época, membro do Conselho Executivo. Portanto, se o Brasil teve um Nobel algum dia, foi o Ubiratã, porque o Ubiratã recebeu esse prêmio, né, como membro do Pugwash. E ele tinha uma proposta de se trabalhar a matemática, o que ele chamava de etnomatemática, que era matemática voltada aos povos nativos, aos povos primitivos, a matemática do dia a dia das pessoas. E por aí eu comecei a me envolver com essa matemática inicialmente, né? Matemática do dia a dia, matemática dos povos. Fiz um trabalho muito interessante que ganhou destaque internacional, sem querer, na verdade, mas foi até publicado pela Unesco em Paris, que é a matemática do jogo do bicho, né? Muito interessante o trabalho, porque eu fiz uma análise sobre qual era a porcentagem de ganho dos jogadores, né? É claro que tem toda uma história mística por trás, mas isso não me satisfazia, porque só trabalhar com conteúdos voltados à didática da matemática não me satisfazia. Eu queria buscar a essência. E foi aí que eu comecei a entender que eu precisaria entender um pouco mais da origem dos conteúdos, de como os conteúdos matemáticos foram criados, como que eles chegaram ao que é hoje. E foi aí que eu fui buscar a história, né? Então, também por influência do professor Ubiratã, que sempre me incentivou, sempre esteve junto comigo, ele me indicou para fazer o doutorado na Alemanha, na antiga Alemanha Oriental. Eu fui para a Alemanha Oriental quando o muro estava caindo, portanto, eu posso dizer, eu vi o muro cair, né, na antiga Alemanha Oriental. E nesse período, eu fui estudar com um dos principais historiadores da matemática do mundo, que era o professor Hans Wüssing, né? E eu fiz o meu doutorado específico em História da Matemática, né? Então, doutorado específico, me formei doutor em História da Matemática, voltei para o Brasil, eu já era professor da universidade, reassumi as minhas atividades no departamento, atuando agora um pouco mais ligado à história, também com educação, porque a gente não consegue sair, porque a gente está formando professores, mas eu comecei a me dedicar um pouco mais à história e a minha área de pesquisa passou a ser história e não a educação mais. A educação, sim, ela entrava como um componente para a história, mas a área específica foi a história. E com isso, eu comecei a trabalhar com história da matemática. O meu trabalho de doutorado é um trabalho essencialmente europeu, em matemática da Europa, mas quando eu volto para o Brasil, eu começo a me questionar, será que o Brasil não tem matemática, que a gente pode dizer, o Brasil também produz matemática? Se for olhar nos séculos 17, 18, a resposta é não. O Brasil não produzia matemática naquele período, assim como os europeus estavam produzindo e alguns outros lugares no mundo produziam. Mas quando você entra no final do século XIX, início do século XX, o Brasil começa a criar uma comunidade de matemáticos, e essa comunidade cresceu de tal forma que o Brasil chegou
agora, no início dos anos 2000, a ser detentor do principal prêmio em matemática do mundo, que é a medalha Fields, né, que foi recebida por um brasileiro. Então, essa história, o Brasil tem uma medalha Fields. Se o Brasil tem uma medalha Fields, é porque o Brasil tem boa matemática. E se o Brasil tem boa matemática, nós, historiadores, precisamos resgatar essa matemática e comprovar que o Brasil caminhou no caminho para se chegar ao que chegou hoje. Então, isso é um pouco da minha vida na história, né? É interessante, né? Porque a sua formação é de matemática, né? A área mais exata das exatas, mas o seu trabalho é de história, que é o trabalho de humanas. Como que é conviver entre exatas e humanas assim no seu dia a dia? Eu diria que dentro da academia é difícil eles entenderem isso, né? Então, nós que estamos na academia e que muitas vezes nós precisamos encaminhar um projeto para uma determinada área onde se almeja alguma verba para poder desenvolver algum projeto, eu sempre tive essa dificuldade. Se eu mandasse para matemática, eles diziam que era de história. Se eu mandasse para história, eles diziam que era de matemática. Então, eu sempre tive a dificuldade de me encaixar direitinho dentro das áreas das agências de fomento. Sempre tive dificuldades, né? Mas, mais importante, eu tenho formação em matemática e aí eu assumo uma formação de humanas, humanística, e relaciono os dois. Então, o importante é isso, é você perceber que nada que foi produzido em matemática não foi produzido sem nenhuma relação social. Tem muito a ver, né? Os historiadores da matemática dizem que Newton e Leibniz descobriram o cálculo diferencial integral porque eles estavam, naquele momento, na Europa, né? Porque se eles estivessem na África, ou na Oceania, ou na América, eles não teriam descoberto o cálculo diferencial integral. Então, aquele era o momento. Então, o desenvolvimento científico tem muito a ver com o desenvolvimento social, né? A Europa se fortalece. É claro que tem todo um componente histórico na verdade, de colonização, né? Esse componente é muito forte, né? A Europa começa a colonizar os países. Os portugueses na América do Sul, os espanhóis na América Latina e do Sul, né? Os ingleses, irlandeses e na América do Norte, muitos na África, né? Franceses, ingleses, inclusive alemães. Muitos chegaram na África e começam a colonizar. E a colônia passa a ser um elemento de riqueza para a sede, né? E o que aconteceu? Os europeus vêm para os países colonizados e levam suas riquezas. E a Europa agora rica, ela se desenvolve muito rapidamente, e aí é que se dá a que nós chamamos de Revolução Científica, no século XVII e século XVIII, né? Porque é uma Europa rica por conta do que foi retirado das colônias, e depois eles se fortalecem cientificamente. E uma coisa gera outra. É uma ciência criada aqui que fomenta uma tecnologia, que fomenta um novo instrumento, que fomenta uma nova visão sobre a ciência, que vai fomentando e isso vai girando em ciclo. E aí se fortalece, né? E, então isso que a gente tem sempre no olhar de historiador, e agora no olhar de historiador científico, é que a ciência não é neutra. A ciência, ela sai da neutralidade quando ela precisa de um componente social para se fortalecer. E é isso que acontece com a ciência. Isso aconteceu lá na Europa, isso acontece no Brasil também agora, né? Porque nós temos aí grandes ramos científicos com grande força nas agências de fomento, porque existe interesse na área tecnológica, né? Então, a gente sabe disso, né? A história da matemática, né, tem a ver com toda a tecnologia que precisava, né, ser passada, ser criada, né? Inclusive o zero, né, parece que tem a ver com mercadores que precisavam saber o conceito. Mas neste momento de hoje, onde, por exemplo, a computação está crescendo muito, né, e a computação é basicamente matemática,
né? O que isso impacta na história da matemática? Bom, como historiador, é claro que o que a gente tem que olhar primeiro, o historiador ele precisa de ter instrumento de pesquisa, e os instrumentos de pesquisa são basicamente aquilo que os principais cientistas fizeram, iniciando uma nova pesquisa, iniciando caminhos para se chegar a um novo resultado. Bom, esse início, no passado, eram manuscritos, eram textos, né, que alguns se preservaram. Então, hoje o historiador, ele olha nos arquivos, arquivos, por exemplo, do Euler, grande matemático suíço, que trabalhou na Rússia, depois na Alemanha também. Os arquivos do Euler estão intactos, né? Se você visita o arquivo do Euler, que está em Basel, na Suíça, o que ele fez, ele deixou. Ele escreveu e deixou, né? Alguns outros não. O Gauss, por exemplo, não deixou. O Gauss só deixou o resultado. O Gauss parece que ele não gostava de contar para os outros que viriam no futuro que ele também errava. Ele errava também, claro que errava, todo mundo errou, né? Mas ele queria só mostrar o certo, né? Então isso é o que o historiador precisa desse trabalho para poder resgatar como que foi o desenvolvimento de alguma área do conhecimento científico. Com a computação a coisa está mudando, vai mudando. Porque hoje você já não tem mais o processo, porque é no computador, errou, deleta, continua escrevendo, errou de novo, deleta e some. Aí você só tem um resultado. Então isso vai ser um problema para o historiador. Mas é claro que isso também facilita o desenvolvimento científico e facilita muito mais. A gente está vendo como que está avançando hoje em dia. Mas a história da origem do que está sendo feito hoje, se ela não for preservada, e aí a importância de se ter uns repositórios da ciência e do desenvolvimento dela, aí a gente perde só o desenvolvimento, a gente vai ter só o resultado. O que é ruim, porque a gente não pode viver de resultado, a gente tem que viver de processo. A gente tem que saber como chegou lá, né? Exato, é isso. Né? Ainda falando nessa interação, né, do mundo da matemática com a computação, né, às vezes a gente fala, né, eu como alguém da computação falo para os meus alunos, a computação é essencialmente matemática, os alunos meio que torcem o nariz, né, falam, não é possível e tal, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Por exemplo, se a gente falar, a primeira linguagem de computação foi inventada há mais de 100 anos, muito antes de existir qualquer coisa de computador, né? Então estava lá a Ada, né? O Turing era essencialmente um matemático, né? Então, conta um pouquinho para a gente, assim, né? O que tem a ver computação com matemática? Bom, existem algumas frases célebres aí. Uma é do Bertolt Brecht. O Bertolt Brecht fala assim: aquele que achar normal que 2 mais 2 é igual a 4, nunca vai ser um matemático. Porque na computação a gente não pode entender que a base é sempre 10, porque não é. O sistema binário é que mantém, né? E quando você fala para os seus alunos que a base da computação é matemática, é a pura verdade. Porque primeiro você tem que aprender a base. O que é a base? É você trabalhar com o sistema de numeração. Porque o sistema de numeração clássico é o 10, né? É o decimal, né? Você conta de 0 a 10, você perguntou do zero. A introdução do zero, do símbolo zero, na história científica foi, como eu diria, um parto doloroso até. Porque o zero não sai do nada. Como que eu vou representar o zero, uma quantidade, né? O que eu represento? Como que sai isso, né? O zero, claro, o número significa uma quantidade. Eu tenho uma caneta no meu estojo de lápis, eu tenho 2 lápis, né? Agora, eu não posso dizer, mas faz sentido se eu disser, eu tenho 0 elefantes dentro da minha bolsa. Faz sentido. Mas eu não posso dizer. Né? Porque o 0 é um símbolo que significa nada. E quando a gente faz a matemática, quando você volta lá no Turing, que era um matemático, e muitos deles que atuavam, que desenvolveram
esse sistema de percepção de lógica científica, de lógica na escrita, de desenvolvimento que chegou na computação, eu precisava ter uma base anterior, que era a base que me satisfazia, e aí eu tenho que ter um contrato entre as pessoas e os matemáticos e as pessoas que trabalham com ciência, que aquilo vai funcionar e vai funcionar sempre, né? Eu sempre digo para os meus colegas na academia que o matemático, ele é uma pessoa que não se preocupa em fazer contas. O matemático não se interessa em fazer contas. Ele tem duas preocupações, que é a unicidade, se um problema tem solução e se a solução é única. É isso que o matemático procura. Solução, quem precisa é o físico. É o aplicado, esse precisa de solução, né? Então a existência e unicidade é a base da matemática. O matemático só precisa disso, ele não se preocupa em fazer contas enormes. Agora alguém precisa fazer contas, né? E essas contas, elas eram intrigantes, né? Porque eram contas que desde do início do processo da história científica, da história da humanidade, essas contas elas passavam a ser intrigantes. Um exemplo clássico, Pitágoras, né? Pitágoras é famoso, conhecido no mundo inteiro, conhecido pelo famoso teorema de Pitágoras, né? Quando ele... bom, primeiro que não se sabe exatamente se o Pitágoras existiu. Isso é um dado histórico, né? Mas vamos falar que o Pitágoras existiu, vou considerar que ele existiu. E aí dizem, hoje em dia, nos livros didáticos, os professores no ensino fundamental ensinam que, dado um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Como se Pitágoras tivesse interessado por isso lá 400 anos antes de Cristo. Não. Nem Pitágoras e nem quem criou o Teorema de Pitágoras, que foi mais de 2000 anos antes de Cristo, pelos babilônicos, pelo povo da Babilônia, que usavam isso, não estavam interessados em saber o tamanho dos catetos de um triângulo e muito menos da hipotenusa. Ninguém estava interessado nisso. O que eles queriam saber é se tinha um ângulo reto. Era isso que eles queriam. Eles queriam fazer uma construção com duas paredes perpendiculares uma da outra. Era isso que era importante. Então, hoje, nos livros está assim, livro didático. No triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse que é dito. Deveria ser o contrário. A pergunta, o processo deveria ser assim. Se em um triângulo o quadrado de um lado for igual à soma do quadrado dos outros dois, então esse triângulo é retângulo, né? Porque o que se busca é o ângulo reto. E já que eu falei de Pitágoras justamente por causa dos números e fazer as contas, porque nessa relação pitagórica, que é chamada terna pitagórica, que dados três números, o número ao quadrado, que é igual à soma de outros dois números ao quadrado, né? Falando em matemática, A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, né? A pergunta dos pitagóricos, e aí entra o assunto de fazer conta, era: será que existem muitos números que satisfazem essa equação? Essa era a pergunta, né? Então a pergunta era: será que existem números? Assim, resolveu fácil. 3, 4, 5 resolve essa equação. Ótimo. Os múltiplos deles também resolvem. E outros resolvem. Ótimo. Então, tá bom, fechou o problema, resolvido o problema. Só que a matemática, ela busca mais coisa, a matemática avança, né? E aí que os pitagóricos avançaram. Quando se deu certo para o quadrado, será que dá certo para o cubo? Aí a pergunta: será que existe um número que elevado ao cubo é igual à soma de outros dois números elevados ao cubo? Essa é a pergunta, né? E essa pergunta ficou lá do início do período da auge da matemática grega, século IV a.C., e essa pergunta fica até o século passado, quando se resolveu esse problema, que é o famoso último teorema de Fermat, né? Então isso é fazer conta, né? Fazer conta. Será que eu consigo fazer conta? E aí eu precisava de máquina.
Aí quando surgem os computadores, aí você busca as máquinas, mas só que a resolução para esse problema é uma resolução teórica. A máquina não ajuda, né? Como, por exemplo, que você deve já ter ouvido falar do problema das 4 cores. É possível, num mapa qualquer, você pintar o mapa somente com 4 cores? É possível? Pergunta, teoricamente, como é que eu provo que é possível? O computador resolveu que é possível. Teoricamente, até hoje não se resolveu se é possível ou não. A teoria não chegou a isso. Então, isso que é a máquina ajudando o homem, mas o conhecimento é muito mais forte em termos da abstração. Excelente comentário, professor. Aliás, a gente tinha comentado aqui, né, de quanto a matemática e a computação estão próximas, né? A questão da pintar um mapa com 4 cores é um problema que eu estudei em teoria da computação, né? Então, a computação e a matemática estão ali sempre muito próximas. Mas vamos aqui falar um pouquinho agora de educação. Como que nasceu a educação matemática, né? Em que momento ela surgiu? Olha, bom, eu sou um pouco também suspeito a dizer, porque o processo no Brasil, né, eu vou falar de Brasil, mas acompanha o que aconteceu no mundo. No Brasil, começou a se perceber, e aí com aquele advento da matemática moderna, né, que começa-se a tentar mudar um pouco como que é a matemática ensinada, porque parece que os alunos não estavam tendo o sucesso desejado em matemática, e surge a matemática moderna. E a matemática moderna também teve algumas fases que foram consideradas fracassadas, porque se tentou colocar nas escolas coisas que estavam muito além daquilo que os alunos teriam capacidade de aprender na idade que eles estavam, né? Então, se modificou até que, num certo momento, se percebe que precisa se voltar às bases, se perceber qual era a experiência do aluno em termos de matemática, para depois ele conseguir, a partir da sua experiência, enxergar a matemática do que ele fazia. E aí, uma das coisas que acontece, e aí na Unicamp, ainda muito antes de você ter entrado na Unicamp, né? Você é bem mais jovem que eu, foi criado alguns núcleos de apoio ao ensino da matemática, né? E, num certo momento, aparece o NIED, que entra a computação também, mas antes disso já tinha o LIMEC, que era o Laboratório de Melhoria do Ensino da Matemática, né? Dentro do Instituto de Matemática, e projetos grandes para se criar, por exemplo, materiais didáticos, né? Um material didático que propicie o aluno a enxergar um pouco a matemática que ele vai utilizar depois teoricamente, né? Então, a criação de material didático, laboratórios de materiais didáticos visando o aprendizado da matemática, e a utilização, como eu já acabei de falar, sobre a experiência do aluno, alguns estudos realizados sobre brincadeiras de criança. O que de matemática pode ser aproveitada pelo professor a partir das brincadeiras da criança, pular amarelinha, ou então brincadeira de corda, ou então empinar papagaio, pipa, né? Que tipo de matemática pode ser tirada ali? E aí é que surge o movimento da etnomatemática, né? Esse movimento da etnomatemática é um movimento que se fortalece no Brasil, se fortalece também em alguns países considerados periféricos relativamente ao mundo europeu, né? A África, por exemplo, a etnomatemática cresce bastante. Tínhamos em Moçambique um grande incentivador da etnomatemática, que foi o professor Paulo Guedes, né? Um moçambicano, na verdade holandês, mas que se naturalizou moçambicano e que desenvolveu muito sobre isso. E essa busca, essa matemática do dia a dia, as atividades de matemática, campos específicos, como, por exemplo,
o que significa trabalhar com resolução de problemas, né? Como resolver um problema, o que é necessário para se resolver um problema matemático. E é claro que aí entra também uma forte ligação com a necessidade da leitura, né? Porque o aluno, muitas vezes, ele precisa saber ler e interpretar o problema para depois traçar um mecanismo de resolução, né? Então, isso foi o começo do processo de educação matemática no Brasil. Alguns grupos foram criados em diferentes lugares, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Campinas, na Unicamp, né? Em Porto Alegre, alguns grupos de pessoas que estavam discutindo a educação matemática de pós-matemática moderna, né? E desses grupos, um fortalecimento se deu com a criação do primeiro curso de pós-graduação em educação matemática do Brasil, da América Latina, que foi o curso de pós-graduação da Unesp de Rio Claro, né? Esse curso teve uma história. A história dele foi que inicialmente se fez um ensaio na própria Unicamp, que foi um programa da UEA, que foi um mestrado de ensino de ciências e matemática, que foi desenvolvido na Unicamp. Aí a ideia era continuar com um projeto de mestrado na própria Unicamp, mas não deu certo porque na matemática houve dificuldade de se implementar esse programa, e na Faculdade de Educação também teve dificuldade por causa da ligação entre a matemática e a educação. Então foi preciso, e aí eu falo que uma coisa interessante, importante, foi preciso um departamento de matemática assumir a educação matemática, e foi o que aconteceu em Rio Claro. O departamento de matemática assumiu para si a educação matemática. Então os professores começaram a trabalhar não só com matemática pura, é claro, alguns ficaram só na matemática pura, mas outros ficaram no meio termo e outros se dedicaram mais à educação matemática. E aí que surge o programa de educação matemática. Cresceu com diferentes áreas, cresceu com diferentes projetos, com a vinda da informática no mundo educacional. Se fortalece cada vez mais, vários projetos ligados à informática aplicada à educação, muitos programas educacionais, né, como por exemplo o GeoGebra, né, que é um programa que aquilo que a gente fazia com régua e compasso, agora no computador você faz tudo direitinho, né? Então isso fez com que se fortaleceu bastante esse assunto ligado à matemática e às suas atividades didáticas. Bom, mas não parou por aí, porque outros componentes vieram. Então vieram também os componentes filosóficos da educação, os componentes sociológicos da educação, né, que são estudos mais avançados, né, que requer um conhecimento agora um pouco mais profundo do que somente conhecimento de conteúdo matemático, né? Então aí começam a aparecer novas linhas, novas áreas, e o fortalecimento se dá no Brasil. O Brasil criou encontros nacionais, né? No ano de 1987 foi realizado o primeiro Encontro Nacional de Educação Matemática, aqui em São Paulo, na PUC, né? Foi realizado na PUC de São Paulo. E em 1988 foi realizado o segundo Encontro Nacional, onde foi fundada a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né? E a partir daí, a sociedade ela assume no país todo, com regionais em diferentes estados, encontros regionais para se debater, para se discutir, para se colocar ideias, para se fazer cursos sobre a implantação de novos métodos, novas formas de se compreender a matemática. E claro, sempre considerando que o essencial é o aluno não aprender somente a reproduzir matemática, ele aprender a entender a matemática, a entender, a saber trabalhar um conteúdo matemático, como eu dei o exemplo aqui já sobre o triângulo de Pitágoras, o pitagórico,
né, o teorema de Pitágoras, famoso teorema, né, não faz sentido hoje você simplesmente mandar o aluno calcular o lado de um triângulo, então a altura de um muro na parede que encosta uma escada, não faz sentido isso. O que faz sentido é entender qual é a essência dessa relação de números, né? E trabalhar com esse trabalho com números que os pitagóricos fizeram e que isso é importante para a matemática. Eu, quando entrei na história, a minha procura era essa, né? É entender um pouco a história de alguns conteúdos para depois, na hora de trabalhar esse conteúdo em sala de aula, mostrar para o aluno que aquilo teve história. Por exemplo, o aluno aprende do dia para a noite que na multiplicação menos com menos dá mais. Do dia para a noite. Ele é obrigado a engolir. Só que isso não saiu do nada. Isso tem uma história. Né? E uma história grande, uma história bonita, inclusive. Por que menos com menos dá mais na multiplicação? O coitado do aluno, e você passou por isso no curso de Cálculo 1, teve que aprender no início do curso de cálculo o que é o conceito de epsilon e delta. Né? Tem que trabalhar Fico até com nervoso isso. aqui só de ouvir. Tem que trabalhar com epsilons e deltas nas primeiras aulas do curso de cálculo 1. Né? O que significa isso? Quantos anos o homem demorou para se chegar ao conceito de epsilon e delta? Né? Então, esse é agora a componente educacional com base na história. Né? E aí por isso que eu atuo até hoje dentro de um programa de pós-graduação em educação matemática, trabalhando conceitos históricos. Excelente, professor, e acho que é importantíssimo, né? Eu vou confessar que uma coisa, eu nunca soube que Pitágoras nasceu da ideia de construir uma parede, agora é óbvio, né? Porque para que alguém ia pensar isso há 3.000 anos atrás, se não fosse para alguma coisa como construir, né? Mas eu não sabia. Isso certamente teria me motivado muito mais a aprender isso lá no passado, né? Do que, né, simplesmente colocar que quadrado é hipotenusa, a soma dos quadrados dos catetos. Mas a gente tem hoje, né, se a gente olhar no mundo hoje, uma quantidade, principalmente no Brasil, né, uma dificuldade muito grande de motivar as crianças e jovens a aprender matemática, né, e de conseguir fazer com que eles se desenvolvam nesse conteúdo. Não está faltando um pouco isso, professor? Não está faltando... Quer dizer, são coisas que até, né, parece que já tem algumas respostas, mas na prática eles não chegam lá. Né? Na prática a gente continua recebendo épsilons e deltas na faculdade. Né? O que a gente precisa fazer além, né, para que essas coisas de educação matemática cheguem lá na sala de aula? Esse é o grande desafio. Né? Existe um matemático famoso alemão chamado Felix Klein. E ele, na sua vida, ele até escreveu um livro que foi traduzido errado para o português, tudo, mas o título foi traduzido errado. Uhum. E o livro era Como que você utiliza a matemática avançada sob o ponto de vista elementar. Né? Uhum. O que é possível fazer, né? E o contrário também, a matemática elementar sob o ponto de vista avançado. O que é possível fazer para que você consiga mostrar para a criança que a hora que ela está mexendo no celular, fazendo, por exemplo, uma conta na calculadora do celular, aquilo tem uma matemática muito forte por trás, né? Que é o sistema binário. Né? Que esse sistema binário é um sistema que precisa ser ensinado. Né? Que a gente não pode ficar só no sistema decimal. A gente tem que mostrar que existem outros sistemas, né? Como o Bertolt Brecht falava. Né? E precisa, eu acho que eu me lembro bastante de uma colega que ela trabalhava com crianças que eles chamavam de meninos de rua. Né? Meninos de rua, mas não era menino de rua, eram meninos que ficavam o dia a dia na vida, fazia de tudo, né? Gostavam de brincar na rua, tudo e tal. E ela, na conversa com um desses, perguntando da escola, o que ele achava da escola. Eu falei, eu gosto da escola, eu vou na escola, sim, tudo, mas uma coisa que eu percebi na aula de matemática é que a professora não sabe o que é um problema. Ela fala, como não sabe o que é um problema? Ela escreve na lousa, problema. Joãozinho foi à feira, levou R$100, R$50,
e comprou 2 dúzias de laranja, pagou tanto, mais 2 dúzias de banana, pagou tanto. E a pergunta é, qual é o troco? Aí o menino fala assim, a professora perguntou, mas escuta, por que ela não sabe o que é problema? Porque se tem dinheiro para comprar, não tem problema. O problema é se não tem dinheiro para comprar. Isso que é problema, né? E às vezes a gente fantasia, né? Na escola a gente fantasia coisas como se os alunos eles estivessem vivendo aquele mundo. Eu sempre me lembro, quando eu era criança, que a professora da primeira a quarta série, as professoras da primeira a quarta série, mandava fazer uma redação logo depois das férias, e o nome da redação era Minhas Férias na Fazenda. Eu nasci na cidade e nunca tinha ido num sítio, num lugar que tinha nem galinha, nem pato, nem nada. Como é que eu vou escrever as minhas férias na fazenda? Né? Então, essa é a fantasia, né? Tem até um livro chamado Minhas Férias, Pula Linha, Travessão. Esse é o título do livro, né? Porque existe uma fantasia e com matemática existe isso, né? Você introduz coisas e faz com que o aluno acredite, aceite, sem questionar. E é claro que o Paulo Freire dizia, né? Na medida que você trabalhe a compreensão dos assuntos com seus alunos, os alunos se tornam mais críticos, os alunos se tornam mais, eles começam a crescer mais por si próprio muitas vezes. À medida que você simplesmente direciona os alunos e a fazer somente aquilo que você quer, o aluno vai aprender a só fazer aquilo sem o pensamento crítico, né? Então, aí é o problema que a matemática tem que tentar resolver. Agora, como sair disso? Não sei. Não sei, porque já faz anos que nós trabalhamos com isso e a gente sempre ouve a mesma coisa, né? As escolas, os alunos, eles continuam a aprender a decorar, né? Ele tem que saber de cor os teoremas, ele tem que saber de cor o limite de ln de x, quando x vai a infinito, tem que saber de cor essas coisas, sem saber a essência de como se chegou aquilo e por que é aquilo, né? Que é a questão do como e o para quê, né? E as 2 perguntas básicas, por quê? Para quê? E a pergunta básica, por quê, é a pergunta teórica. O para quê é prático, é aplicação. O teórico é por quê. E o homem, no início da humanidade, já se fazia essas perguntas, né? Por que eu jogo uma pedra para cima e ela cai? Eu sei que ela cai, mas por que ela cai? Né? Essa é uma pergunta, né? Os gregos, lá nas guerras troianas, jogavam na catapulta, jogavam uma pedra que fazia uma trajetória e aceitava o alvo. Que curva é essa? Né? Essa curva hoje nós sabemos que é uma parábola, né? Só que teoricamente isso só foi resolvido 3.000 anos depois dos gregos começarem a lançar a catapulta. Então esse é a questão do porquê. O porquê das coisas, que é muito mais importante do que o para quê da praticidade. A essência. Bom, a conversa está ótima aqui na parte de matemática, tá? Mas o tempo está correndo e eu queria explorar um pouquinho aqui o conhecimento de um ex-vice-reitor da Unesp, ex-coordenador de ensino superior do Estado de São Paulo, né? Vamos lá para agora falar de universidades, professor. Então, como o senhor vê a infraestrutura de universidades aqui de São Paulo hoje? Bom, eu devo minha vida acadêmica à universidade, né? Como eu já disse, eu fui peão de fábrica, entrei na universidade e fiquei, né? Fiquei desde 1978 que eu estou ligado à universidade, né? Inicialmente à Unicamp, depois eu fui para a Unesp, fiquei 37 anos na Unesp, né? Então a minha vida acadêmica, a Unesp que me proporcionou o meu conhecimento, né? Me abriu portas, né? Então eu tenho uma gratidão muito grande pelo ensino
na Unesp, e eu digo para você, isso só aconteceu porque eu estava numa universidade pública. Isso só aconteceu, né? Porque se eu tivesse trabalhando numa universidade particular, eu jamais teria sido dispensado para fazer o doutorado na Alemanha como eu fui, né? Porque a universidade particular visa outras coisas que não o desenvolvimento científico, o desenvolvimento do professor na área acadêmica, né? Então isso é uma coisa. As 3 universidades, USP, Unicamp e Unesp, aí eu aprendi a conhecer um pouco mais. Quando eu entrei na administração, eu fui vice-diretor do instituto. Antes disso, eu tinha assumido só um cargo por um período pequeno, que eu fui coordenador da pós-graduação. Mas foi um período muito pequeno, fiquei só 2 anos. Normalmente o coordenador ele fica 4 anos, mas na metade eu quis sair porque eu tinha outras intenções. As outras intenções era fazer o pós-doutorado fora do país, e eu não queria tolher aquilo que estava previsto para mim. Então eu saí da administração e nunca mais voltei, e voltei só 10 anos depois, quando eu entrei na vice-direção do Instituto. E foi aí que eu comecei a conhecer o que é uma estrutura acadêmica dentro do universo do que é o ensino superior público do Estado de São Paulo, né? Foi aí que eu comecei a conhecer uma estrutura que funciona com base colegiada, né? Tudo é decidido em colegiados, né? Desde do primórdio, do princípio, dentro do curso de graduação, o conselho de curso de graduação, dentro do departamento, o conselho departamental, né? Dentro do instituto, a congregação do instituto, né? Tudo é decidido via congregação, e os seus membros eram todos eleitos, né? São todos até hoje, né? Então isso é uma coisa que eu aprendi a respeitar, porque as pessoas que estavam ali participando dos órgãos colegiados eram pessoas que tinham o respaldo da comunidade que os elegeram, né, para estarem ali, né? Aprendi a conhecer também que a universidade é muito mais do que o meu departamento, muito mais. Aprendi a respeitar algumas atividades específicas de algumas áreas, né? Coisa que a gente tinha dificuldade de entender, por exemplo, que na matemática, por exemplo, a gente tinha um lema que qualquer professor do departamento teria condições de dar aula de qualquer disciplina básica no curso de graduação. Isso acontecia, né? Eu não dei aula só de história, que era a minha especialidade. Eu dei aula de geometria analítica, eu dei aula de álgebra linear, eu dei aula de desenho geométrico, né? Então eu dava aula também de outras disciplinas, né? Mas isso eu tive que aprender depois que eu entrei na administração, que nem todas as áreas se conseguem fazer isso, né? Tem áreas que a especificidade é tanta, e você sair da sua especificidade requer muito trabalho de voltar a estudar tudo. Então eu tive que aprender aprendi bem, e respeitei aqueles que falavam, mas eu não consigo dar aula sei lá, de um assunto específico dentro da odontologia, né? De fato, não consegue porque não é especialista, né? Então, isso eu aprendi. E aprendi a conhecer o universo de como funciona, de como o sistema público do Estado de São Paulo funciona, né? Junto com a Unicamp, a USP, né, e a Unesp, incluindo agora a Univesp, e eu colocaria dentro desse sistema público geral, além das FATECs, né, que são as faculdades tecnológicas, né, que são de excelente qualidade também, eu colocaria a importância de existir uma agência de fomento de pesquisa forte dentro do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, né? Então isso fez com que eu aprendesse a conhecer todo esse universo, o que é cada um com a sua história, né? A USP, que é a mais antiga, né? Que completou 90 anos agora no início do ano, né? Que tem toda uma história porque ela completou 90 anos como universidade, mas algumas faculdades são lá do século XIX, né? Como a Faculdade de Direito, por exemplo, né? E a Faculdade de Farmácia e Odonto, né?
São faculdades que são antigas da Politécnica, né? E aí ela se junta e se forma a USP, que em 34 vai ser criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que vai dar o caráter científico para a USP, né? Porque até então era caráteres mais técnicos, né? Vai dar o caráter científico. A Unicamp também, que vai ser criada dentro de um esquema diferenciado, né? A Unicamp ela incorpora a Faculdade de Medicina que já estava iniciando em Campinas, ela tem algumas coisas específicas da Unicamp, né? A Unicamp se transforma num grande centro de pesquisa e hoje um centro de inovação, né? E a Unesp que pulverizou o Estado, né? Ela pulverizou porque existiam faculdades isoladas no Estado todo, e a Unesp juntou todas essas faculdades isoladas, numa única, lá no ano de 1976. Então, isso fez com que nós tivéssemos um forte componente acadêmico, universitário no estado de São Paulo, e não é à toa, porque esse forte componente ela teve uma força muito grande que se chama autonomia das universidades, né? E aí a gente tem que dar valor ao que aconteceu lá no ano de 1989, quando, após a Constituição brasileira ser promulgada, que prevê a autonomia de todas as universidades brasileiras, o único estado que deu autonomia foi o estado de São Paulo, logo em 1989, né? Então, a Constituição de 88 e 89, o estado de São Paulo já dá essa autonomia. E com essa autonomia financeira, autonomia acadêmica, nem pensar em mexer nela, porque a autonomia acadêmica é inerente de todas as universidades, mas o mais importante também é a autonomia financeira. A universidade recebe um montante e ela gerencia o seu montante, né? Quando ela faz os seus gastos, tudo, algumas vezes com dificuldade, quando esse montante é pequeno, algumas vezes sobra dinheiro, que a gente sabe que depende da arrecadação, né? E isso fez com que as três universidades, e aí tem que dar sempre a conotação importante da FAPESP, que é a agência de pesquisa, a agência de fomento à pesquisa mais importante do país, que possui vários projetos de incentivo à pesquisa, que abrangem não só as universidades paulistas, mas também as federais no estado de São Paulo, né? Isso se transformou, fez com que as três universidades são consideradas hoje, estão entre as 10 mais importantes da América Latina, né? Então isso faz. E agora, o que vem de novo? A Univesp, que foi criada e vai crescendo, né? Então você me contou da formatura maravilhosa que teve aqui há alguns dias atrás no Memorial da América Latina, dos formandos da Univesp, e eu volto a falar a importância desse curso que eu fiz o curso à distância, né, que era na verdade por correspondência, e a importância hoje da Univesp com relação a chegar a lugares que jamais as pessoas teriam condições de frequentar uma universidade de qualidade como é a Univesp, e a gente sabe disso, né? Dependendo do tipo das aulas que são apresentadas, você mesmo já me comentou a quantidade de visualizações que estão as aulas, e eu diria para você, eu me sinto privilegiado, porque eu nasci numa cidade que tem uma universidade pública. Porque se eu tivesse nascido no interiorzão, eu jamais teria vindo para a Unicamp estudar. Porque eu não poderia ter saído da minha família, porque eu teria que ajudar a família. Então, isso é importante. E hoje a Univesp está fazendo isso. Está indo para o lugar que as pessoas vão se formar, vão se aperfeiçoar na área acadêmica, sem a necessidade de se deslocando de vez em quando, porque tem que ir para os polos, tudo, mas pelo menos elas estão tendo uma formação de qualidade, né? Então, esse é um pouco da minha visão do ensino superior do estado de São Paulo. Muito bom, obrigado, professor. O professor, o tempo está acabando, só vou fazer uma pergunta rapidinha para a gente dar um fechamento aqui.
o senhor fez toda uma história na matemática, né? E a gente tem hoje, por exemplo, uma dificuldade de atrair alunos da matemática, né? E eu vejo aqui, né, no seu olhar, a paixão pelo tema. O que você diria para as pessoas que estão pensando, será que vale a pena estudar matemática hoje? Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena estudar, sim. Vale a pena porque com matemática você aprende a buscar novos caminhos. A matemática te abre isso. A matemática da decoreba, não. Não recomendo para ninguém. Mas a matemática da instigação, de você investigar, de você ficar instigado, querendo saber o porquê que tal coisa aconteceu e por que tal coisa é do jeito que é hoje, aí sim vale a pena, porque isso desenvolve o pensamento. E o pensamento lógico é o que mais interessa para a gente, porque aí a gente começa a aprender a visualizar o mundo, enxergar o mundo com os olhos diferentes, né? Então a matemática ela te abre um caminho para você enxergar o mundo com os olhos não só do matemático, mas também com os olhos daquele que investiga, que quer saber mais, que não fica acomodado com o resultado, que quer saber o porquê que aquele resultado existe e o porquê que as coisas acontecem. Muito bom, professor. Muito obrigado. A gente podia começar mais uma hora aqui, mas o tempo já acabou. Agradeço bastante aqui a honra de convidá-lo, de participar aqui dessa conversa, tá? E até o próximo Open Univesp. Até mais.